Vamos começar, vamos fazer uma oração primeiro, depois nós vamos cantar um louvor, e aí eu vou trazer a palavra de Deus que vem para abençoar a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, estamos aqui na tua casa de oração, ó Pai querido, para mais uma vez buscarmos a tua sabedoria, a tua direção para as nossas vidas. Nesses dias, Senhor meu Deus, em que o mundo tem sido atacado pela obra do inferno, em que a humanidade, Senhor meu Deus, tem sofrido, ó Pai querido, com esta doença maligna, nós nos colocamos diante de ti para pedir o que o Senhor mais tem para nos dar: saúde, bênçãos e maravilhas, alcançando a nós, alcançando os nossos familiares. Oh meu Pai amado, nós clamamos a Ti neste dia. Derrama sobre nós da Tua unção, derrama sobre nós do Teu poder, pois a Tua palavra diz, ó Pai querido, que somos nós quem vamos repreender a ação do inferno, e não tem obra do inferno que há de prevalecer contra nós, porque nós cremos na Tua palavra. Nós vimos, Senhor, nas mensagens anteriores, onde o Senhor nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, e é crendo nisso, Senhor meu Deus, que nós permanecemos firmes, crendo, Senhor, na vitória, crendo que no final de tudo sairemos mais fortes, e não somente mais fortes, mas vencedores, para a Tua glória, ó Pai querido. Em o nome de Jesus pedimos, ó Pai, a direção do Senhor, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo a trazer a Tua mensagem, e tocando aos corações, ó Pai querido, dos ouvintes, dos internautas, das pessoas que estão nos assistindo. Pai, abençoa este culto, esta reunião, e receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Oh, aleluia, amém, glória a Deus. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus, um louvor que diz que nós vamos chegar lá. Vamos chegar aonde? Na vitória. E a vitória ela é dada em nome de Jesus. Cantando e louvando, estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar, e a cada passo aumentar o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui, e o Deus que me trouxe até aqui, me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé, a palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. Eu vou chegar lá e eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. É você chegando à vitória em o nome de Jesus. E o Deus que me trouxe até aqui, me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. Eu vou chegar lá.
Diga glória a Deus. Amém? Vamos entrar na palavra de Deus então. Para quem está chegando agora, meu nome é Alessandro, eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Serraria, na cidade de Diadema. E nós vamos receber uma palavra de Deus que vem para abençoar as nossas vidas. Pega a sua Bíblia, vamos no livro, na verdade é carta, primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus no versículo 8. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que coisa séria o que a palavra de Deus vem nos falando. Nós temos que cuidar das pessoas. E como que nós podemos cuidar das pessoas? Nós podemos estar em oração, orando em favor delas. Podemos também estar ajudando as pessoas em suas necessidades. Nesses dias em que as pessoas estão vivendo em isolamento, tem pessoas que não estão podendo sair de casa para nada. Você pode ajudar essa pessoa. Quando você for ao mercado, você pode passar na casa dela e ver o que ela está precisando e fazer esta compra para ela. É uma maneira de você estar ajudando, porque quando aqui diz ajudar os seus, principalmente os da sua família, é claro, nós estamos falando primeiro dos nossos familiares, mas estamos falando também dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos colegas de trabalho, até mesmo do seu empregador, sim, aquela empresa que lhe deu o emprego que você tanto precisa. Muitas vezes as pessoas estão num momento como este, orando e pedindo a Deus por ajuda, por socorro, clamando ao Senhor para que eles não percam a sua fonte de renda. Mas olha só, se você não orar pelo empresário, ele acaba então tendo problemas, e ele tendo problemas, os empregados também terão problemas. É de suma importância que neste momento estejamos todos unidos numa só fé, todos combatendo um inimigo em comum. E o inimigo é quem, pastor? É esse coronavírus? Não, a palavra de Deus diz que o diabo, ele é o nosso adversário. E quando nós oramos a Deus, nós oramos contra as obras do inferno. Doença, enfermidade, maldição, isso é obra do inferno. Ah, mas tem muitas pessoas que não têm este conhecimento bíblico. Tem muitas pessoas que não sabem nem mesmo como buscar a Deus. Mas nós que sabemos, temos que fazer este trabalho e interceder também em favor destas pessoas. Que aqui nesse versículo diz que se nós não fizermos isso, estamos negando a fé. Não negue a fé em nosso Deus. Não negue a fé em Cristo Jesus. Cuide, busque também em favor dessas pessoas. Mas olha só, a primeira coisa que você tem que fazer para poder cuidar de alguém é cuidar primeiramente de você mesmo. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Mateus capítulo 22, que nós temos dois grandes mandamentos. O primeiro, sobre todas as coisas, e o segundo, e Jesus Cristo ele disse, que ele também é importantíssimo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que para você amar alguém, você tem que primeiro aprender a se amar. Para você cuidar de alguém, você precisa primeiro se cuidar. Se você não estiver fazendo isso, você está negando a fé. A palavra de Deus, ela diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus, ela diz, vigiai e orai. O que significa isso? Que mesmo sendo cristão, mesmo tendo a proteção de Deus, você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que se cuidar. Se neste momento as pessoas estão dizendo, as autoridades estão dizendo que para você sair na rua tem que sair de máscara, saia de máscara. Ah, pastor, isso daí é para quem não tem fé. Ah, pastor, isso daí é conversinha do governo. Vamos nos precaver. O que tem de mais você colocar uma máscara? O que tem de mais você passar um álcool gel em suas mãos? Se os especialistas do mundo inteiro estão dizendo que vai te ajudar, se todos que têm entendimento desta área estão dizendo que isto vai ser bom para você, por que não fazer?
Nós temos que ter o entendimento das coisas espirituais, que também vai nos trazer o conhecimento das coisas naturais. O que são as coisas naturais? Aquilo que nós temos que fazer aqui em vida, aquilo que nós temos que fazer para que possamos ter esta vida abundante de Deus sendo derramada sobre nós. As coisas não vão acontecer com um passe de mágico, não. O poder de Deus, ele vem sim e opera milagres, mas na vida de quem crê, na vida daquele que vive da fé. E esse versículo que nós estamos lendo está dizendo que se você não fizer estas coisas, você está negando a fé. E se você nega a fé, Deus não vai poder te abençoar. Faça a sua parte. A parte de Deus já está garantida, foi consumada lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É em Cristo que nós somos abençoados, é em Cristo Jesus que nós vencemos o mal, como nós estávamos cantando agora. É assim que nós vamos chegar lá, no topo, na vitória, tomando posse das bênçãos. Cuide de você, para que você possa cuidar dos outros. Obedeça primeiro a palavra de Deus, e então nós vamos ver logo mais em alguns outros versículos aqui, que você também deve obedecer às autoridades. Mas primeiramente, você tem que viver da fé. E se você não cuidar de você e não cuidar dos seus, você está negando a fé. Olha o livro de Romanos, voltando aqui um pouquinho na Bíblia. Romanos capítulo de número 13. O Novo Testamento ele começa em Mateus, aí você segue Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1, olha só o que diz aqui: toda alma, ou seja, todas as pessoas, todos os seres viventes, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Presta atenção, eu vou repetir esta leitura: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste, ou seja, quem desobedece, por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação, e os que resistem trarão sobre si, a si mesmos, a condenação. Olha o que a palavra de Deus diz, que nós temos que obedecer às autoridades. É o que nós estávamos falando agora. Você tem que obedecer às autoridades quando eles dizem que você tem que dar um certo distanciamento. Nós temos que obedecer às autoridades quando eles dizem que é seguro para você sair com máscara no rosto, passar o álcool gel, lavar bem as mãos em casa, onde você estiver. Chegou da rua, tira a roupa, vai direto para o chão. Não faça nada do lado de fora, para que você nem entre com os sapatos. Nós temos que tomar todos esses cuidados, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não vamos poder cuidar dos nossos. E a Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos nossos, estamos negando a fé. E ela também diz aqui em Romanos 13, que se nós não obedecemos essas autoridades, não estamos obedecendo a Deus. A palavra de Deus, ela diz que o obedecer é melhor que o sacrificar. Por isso, nos versículos, na leitura final aqui, nós vimos que aquele que desobedece, aquele que resiste à autoridade, está trazendo sobre si mesmo a condenação, está causando mal a si próprio. Está dizendo que está cuidando dos pais, está cuidando dos familiares mais velhos, mas na verdade, se você não estiver cuidando de você mesmo, você não está cuidando deles. E eu repito, se você não estiver tendo este cuidado, você está negando a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito no livro de Hebreus. E nós vivemos para quê? Para agradar a nós mesmos? Não, para agradar ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Nós, como filhos, temos que dar orgulho ao nosso Pai. Não ser aquele filho que serve apenas de desastre, que serve apenas para trazer vergonha para o pai. Não, não. Temos que ser filhos que dão orgulho ao nosso Pai, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus que está nos céus. E como que nós vamos dar orgulho? Como que nós vamos fazer algo que agrade a Ele? Vivendo da fé, obedecendo a palavra dEle. Não resista às autoridades. Todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Lá no livro de Atos capítulo 5, Pedro, ele disse como que nós devemos obedecer às autoridades. Ele disse: mais vale obedecer a Deus do que aos homens,
O que isso significa? Que o único momento em que nós devemos desobedecer às autoridades, estamos falando aqui dos governos, é quando a lei dos homens vai contra a lei de Deus. É quando as autoridades nos mandam fazer algo que Deus disse para não fazer. É quando eles criam regras ou leis que vão contra as regras ou as leis de Deus. Neste momento, nós devemos obedecer primeiramente à autoridade maior. Quem é a autoridade maior? É Deus. Mas não é o que está acontecendo no momento. O que nós estamos vendo é um zelo, é um cuidado dos governantes para conosco. E nós temos que ter também esse zelo, esse cuidado para com as outras pessoas, principalmente com os da nossa família. Hoje, quarta-feira, é o dia que nós oramos pela família. Mas como eu posso chegar diante de Deus e pedir uma bênção para a minha família se eu estou negando a fé? Sem fé, eu não vou receber nada de Deus. Eu tenho que estar vivendo de acordo com a palavra dele. Isso é viver da fé. Isso é viver em obediência. Deus nos deu uma orientação aqui no livro de Efésios, capítulo de número 6. Você está em Romanos? Segue adiante. Aí você acha Coríntios, são duas cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios. Livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 1. Olha o que diz aqui: vós filhos de Deus, mas tem mais: vós filhos, sede obedientes ao vosso Pai no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que nós devemos fazer isso? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, olha só, tem uma orientação para os filhos, mas tem orientação para os pais também. Versículo 4: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Ou seja, está falando nós como cidadãos obedecendo as autoridades, nós como empregados obedecendo a nossa liderança, os patrões. Vamos lá, vós servos, versículo 5: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Aqui tem muitas orientações, vamos separar bem rapidinho aqui para podermos entender. Tem orientação para todos, tem orientação aos filhos e tem orientação aos pais. Mas o que nós temos que fazer com essas orientações que Deus nos dá? Não é para ficar jogando na cara das pessoas, não é para os pais chegarem diante dos filhos e falar: olha, a palavra de Deus manda você me obedecer, você tem que me obedecer, você tem que honrar, se você quer ter uma vida abençoada, você tem que fazer isso. Não é dessa maneira. Da mesma maneira, os filhos não vão chegar para o pai e jogar esse versículo na cara do pai e da mãe: olha, aqui diz para você não provocar ira, aqui diz para você não ficar me perturbando. Não é isso. Nós temos que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Olha o versículo 4, que é o nosso versículo. O finalzinho dele diz: mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. O que é admoestar? Admoestar significa você ensinar o que é certo. E o que é certo? A palavra de Deus. O que é certo, o que é verdadeiro. A pessoa que está andando fora da palavra de Deus está andando no caminho errado. Você tem que chegar para a pessoa, você que conhece a palavra de Deus, e ensinar a ela a fazer o certo. Porque se a pessoa não aprender a fazer o certo, ela vai fazer o errado. Não tem como a pessoa seguir o caminho certo se ninguém lhe mostrar qual é o caminho certo. O mundo lá fora, ele diz: todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que significa Jesus ser o caminho? O é um artigo definido, ele está definindo qual é o caminho. Só existe um caminho, o caminho é Jesus.
Mas o diabo vem trazendo a mentira e as pessoas acabam acreditando. Por que eles acreditam na mentira do diabo? Porque ninguém ensinou o que é certo, porque ninguém falou qual é a verdade. Se a pessoa não ensina qual é a verdade, que é a palavra de Deus, qualquer outra mentira se torna verdade para ela. Não são qualquer caminho, não são todos os caminhos que levam a Deus. Não, Jesus Cristo te leva a Deus. E é isso que nós temos que ensinar as pessoas, a seguir o caminho. Como eu disse agora há pouco, não jogando na cara, não enfiando a Bíblia goela abaixo, mas ensinando com amor. Admoestar significa até mesmo repreender, mas com amor. Como que eu repreendo com amor? É quando eu ensino. É quando o pai chega para uma criancinha que ainda está aprendendo e fala: não filho, não faz assim, você vai se machucar. Não filho, não põe a mão aí no fogo, não, fica longe do fogão, isso daí pode te machucar. Quer dizer, você está repreendendo porque ele chegou perto do fogo e não podia. Você está ensinando, mas está ensinando com amor e carinho. É assim que nós temos que ensinar a palavra de Deus. É chegar para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus e falar com amor, falar com carinho. Olha, Deus te ama, Jesus te ama, Ele quer o seu bem. Olha, Jesus Cristo morreu na cruz, foi para trazer a salvação, mas nos salvar do quê? Dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Olha, você precisa crer em Deus, você precisa ter fé em Deus, crer na obra realizada por Jesus lá na cruz do Calvário. Mas como que eu vou poder trazer esse ensinamento para a pessoa? Primeiro conhecendo. E que mais, pastor? E praticando. Porque não adianta nada eu conhecer a palavra de Deus e querer ensinar a palavra de Deus se eu não colocar em prática a palavra de Deus. Como que eu vou poder cuidar de alguém se eu não estou cuidando de mim mesmo? Como eu vou poder então salvar alguém que está morrendo afogado se eu não sei nadar? Se eu pular na água para salvar alguém que está se afogando, eu morro junto com ela. Eu tenho que não só saber nadar, mas eu tenho que conhecer também as técnicas de salvamento. Por isso que é importante você ter contato com a palavra de Deus diariamente. Fazer a sua leitura bíblica, o devocional, uma oração. Todos os dias separar um tempo para você estar em comunhão com Deus, para que Deus possa te capacitar a levar essa salvação aos perdidos. Ah, pastor, eu acho que eu ainda não sou capacitado. Se você já tem a salvação em Cristo Jesus, você já é capacitado. Porque para receber a salvação você teve que crer. E para crer você teve que conhecer a palavra. E isso que você conheceu da palavra de Deus, que lhe capacitou a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é isso que também lhe capacitou para levar a salvação aos perdidos. Agora é claro, você não vai ficar só com aquilo do passado. Você tem que estar sempre, todos os dias, na presença de Deus, obedecendo às autoridades. A autoridade maior é o nosso Deus, fazendo a vontade dele. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Olha o versículo de número 6: não servindo à vista, como para agradar aos homens. Vamos dar uma paradinha aqui. Não é aquela pessoa que simplesmente vira para alguém: tá bom, sim senhor. A hora que a pessoa vira as costas, larga disso. Não. Aqui está dizendo para você fazer como? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que significa isso? A pessoa virou as costas, foi embora, saiu da sala, ela não está mais presente. Alguém vai lá e fala mal, alguém diz: não vou fazer nada disso. A pessoa não está lá, ela não está sabendo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele consegue ver aquilo que os outros não veem. Ele vê até a intenção do nosso coração. Então, quando nós estivermos fazendo algo aos outros, temos que estar fazendo como se estivéssemos fazendo a quem? A Deus. Não para agradar aos homens, como diz aqui, mas para agradar a Deus. E eu repito o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. E lá no início, 1 Timóteo 5,8, que foi onde nós começamos então a mensagem de hoje, lá diz que se nós não cuidarmos dos nossos, estamos negando a fé. E para cuidar dos nossos, temos que cuidar primeiro de nós mesmos, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Para isso, você vai ter que ter fé, e com fé, você agrada a Deus. Para terminar aqui o versículo de número 7: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens.
O que significa isso? Significa que obedecer nos tempos em que nós estamos vivendo, repito, usando máscara, usando álcool gel, dando uma distância, tomando cuidado na hora de entrar no mercado, a fila do banco. Claro, você tem que sair, você tem que seguir adiante com a sua vida, mas tomando todas as precauções e cuidados que as autoridades estão nos dizendo, mas primeiro, crendo na palavra de Deus. Quando nós agimos desta maneira, estamos sendo servos do Senhor. Quando eu coloco a minha confiança acima de tudo em Deus, que é a autoridade maior, eu vou obedecer às coisas mais simples. Nós conhecemos o versículo bíblico que diz: se formos fiel no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. O que é ser fiel no pouco? São esses mínimos detalhes, são essas coisinhas que estão pedindo para que façamos, temos que fazer. Como Deus vai poder me colocar no muito se eu não for fiel no pouco? Como eu vou poder obedecer e fazer algo que Deus manda, que eu não estou vendo, se eu não obedeço àqueles a quem eu vejo? A palavra de Deus diz isso. Como posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo, se eu não estou amando ao meu irmão que está diante de mim? Temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a mensagem de hoje. Amar e retribuir este amor, viver da fé, obedecer às autoridades, mas acima de tudo, obedecer à autoridade maior que é Deus. E Deus, ele disse o que? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que orar, interceder em favor das outras pessoas, nós temos que estar ligado com Deus o tempo todo, para poder levar este Deus às pessoas que ainda não têm. Como nós vimos aqui no versículo 4, admoestando no amor de Deus, ensinando a palavra de Deus, sendo servo do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, nós vamos receber as bênçãos a qual a palavra de Deus diz que já são nossas: saúde, prosperidade, paz e vitória. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que o mundo está te apresentando, mas olhe para o que diz a palavra de Deus. O pastor Jaime pregava ontem e ele dizia: o que o mundo mostra me assusta, mas o que Deus fala me consola. O que nós estamos vendo no mundo pode até assustar, mas o que nós vemos na palavra de Deus nos garante uma vida abençoada em o nome de Jesus. E Deus, ele diz lá em Atos 16:31, que se nós crermos, será salvo nós e todos da nossa casa. Não negue a fé em Deus, não vire as costas para Jesus, obedeça, viva a palavra de Deus e seja abençoado você e toda a tua casa em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Aí na sua casa, feche os seus olhos, põe a sua mão no coração, se envolva com Deus neste momento. Senhor Deus e amado Pai, ouvimos as tuas orientações e aprendemos com a tua palavra acerca de obediência. Obedecer, ó Pai querido, às autoridades, obedecer acima de tudo a tua palavra. Não se preocupar em agradar aos homens, mas agradar a Ti. Para isso, Senhor, não podemos negar a fé. Por isso, Senhor, estamos diante de Ti neste momento, cuidando primeiramente de nós, da nossa alma, do nosso espírito, renovando a nossa fé em Ti, a nossa salvação em Cristo Jesus, para que dessa maneira, ó Pai querido, possamos também cuidar dos nossos e principalmente dos familiares. E é neste cuidado, ó Pai querido, que nós nos apegamos, sabendo, Senhor meu Deus, que a nossa luta não é travada no mundo natural, mas sim no mundo espiritual. Como a sequência aqui de Efésios capítulo 6, ele diz que nós devemos nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, e assim então resistirmos aos dias maus, e que a nossa luta não é contra os homens, mas é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o inferno, é contra o diabo, e essa batalha nós travamos é no nome do Senhor Jesus Cristo. E é agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós repreendemos toda a força do inferno, diabo. A tua
tua força, ela não é nada diante do poder de Deus, e é no poder e na autoridade que há no nome de Jesus que eu te repreendo, e eu exijo, e eu ordeno que você saia. É você atacando esta família com doença, é você atacando esta família com problemas financeiros, é você causando contenda, briga e discussão, é você colocando um contra o outro. Eles estão passando mais tempo dentro de casa, e é para se amar cada vez mais, não é para gerar briga e nem confusão. O diabo pode sair com esse teu mal agora, em um nome de Jesus. Você não vai levar doença, você não vai separar este casal, você não vai colocar problemas entre os pais e os filhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou te repreendendo, eu estou exigindo, eu estou ordenando: saia fora todo mal, toda maldição, toda perturbação, o medo, o pavor, o pânico, o assombro. É você, diabo, que está colocando então este medo no coração das pessoas. Saia, ela não vai ser atingida pelo teu mal, ela não vai morrer, porque ela obedece à palavra de Deus, e a palavra de Deus garante vida, e vida com abundância. O teu mal está anulado, a tua maldição está desfeita. Pega tudo que é seu e vai embora, em nome de Jesus. As suas mãos aos céus. Senhor Deus, a tua palavra nos garante vida, e vida com abundância. Nós, ó Pai querido, vamos agradar a ti, obedecendo a tua palavra, praticando a tua palavra, vivendo da fé. E esta fé nos garante, Senhor meu Deus, as bênçãos do Senhor derramadas sobre nós. Por isso, como eu oro por cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, e abençoo a vida delas em o nome de Jesus. Eu declaro, eu determino que as bênçãos do Senhor estão sobre ela e sobre a família dela, em nome de Jesus. Você aí na sua casa diz: Senhor, eu creio e tomo posse das suas bênçãos para mim, para os meus e para todos da minha família, em nome de Jesus. E você diz amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Fica com essa palavra: obedecer a Deus, colocar em prática a palavra do Senhor, amar a ti e ao teu próximo, cuidar de cada um deles. 1 Timóteo 5,8. Você tem que cuidar dos seus, senão você está negando a fé. Obedecer às autoridades, a autoridade maior é Deus. Fazer tudo para agradar ao Senhor, e assim viver essa vida abundante e essa vida abençoada. O diabo vem com ataque, ele vem com os males, doença, enfermidade, maldição, câncer, coronavírus, desemprego, seja lá o que for. Deus vem com a bênção. E a Bíblia diz que a bênção, ela é maior que a maldição. A obra do inferno não vai prosperar. A vitória de Deus está sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos terminando por aqui. Antes eu só quero deixar um recado. Como você sabe, nós não estamos tendo culto presencial aqui na igreja, mas as portas estão abertas. Nós temos aqui na entrada o álcool gel, nós temos a máscara também. Se você quiser trazer um pedido de oração, se você quiser vir falar conosco, estamos aqui. Se você quiser vir trazer a sua fidelidade, o seu amor para abençoar a obra de Deus, também estamos lhe recebendo. Mas a nossa orientação é que você faça tudo pela internet. Você já conhece as nossas contas, o missionário R.R. Soares já tem passado pela televisão, mas eu repito para você aqui a nossa conta principal. Nós temos contas no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco, mas o missionário sempre passa a conta do Bradesco. Para você que é patrocinador, para você que sustenta esta obra, que está indo em 191 nações, nós não estamos só aqui no Brasil não, são 191 nações recebendo a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, pela mensagem que o missionário R.R. Soares tem levado. E para rodar o mundo é necessário a provisão financeira, e você, como patrocinador, tem colaborado com a pregação do Evangelho. Você tem cuidado de você e tem cuidado também dos demais. A conta do patrocinador é Bradesco, a agência 3378 dígito 2, a conta 29315-meia dúzia. E a conta do dízimo e da oferta também Bradesco, a mesma agência 3378 dígito 2, a conta 51238 dígito 9. Todas elas saem em nome da Igreja Internacional da Graça de Deus.
Não coloque a sua fidelidade na conta de ninguém mais, apenas na conta da igreja. Ah, pastor, me dá o número da sua conta para eu poder fazer a transferência. Não, nada disso. Eu não vou passar o número da minha conta, eu passo o número da conta da igreja. Dízimos, ofertas e patrocinadores são todos eles na conta da igreja. Se você quiser algum outro banco, também é no nome da igreja. Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Eu não vou passar todos aqui porque eu não sei todos de cor, mas se você quiser outros bancos da conta da igreja, aí você fala comigo pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 971699673 e eu passo para você as outras contas da igreja. E se você precisar também do CNPJ da igreja, eu também passo para você pelo seu WhatsApp, ok? Fica na paz então, Deus te abençoe, compartilhe este culto com as outras pessoas, ele vai ficar gravado aqui no Facebook, depois eu vou subir ele também no YouTube, e aí você pode passar para todos os seus conhecidos, todos os seus familiares, para eles ouvirem acerca da palavra de Deus e serem abençoados pelo nosso Senhor. Eu vou ficando por aqui, fica na paz, Deus te abençoe, e até a próxima, em nome de Jesus.